Olá, cursista, seja muito bem-vindo à unidade 2. Nessa unidade, a gente vai explorar o software Scratch, que é uma das possibilidades de trabalhar programação visual. O Scratch, ele pode ser utilizado por você, como professor, para que você crie algum recurso e leve para os seus estudantes. Essa é uma opção para quem gosta de programar, para quem gosta de se desafiar aí. E durante essa unidade eu vou mostrar para vocês alguns projetos que já existem, que foram construídos por professores nesse sentido. Mas como hoje existem outros recursos, até mais fáceis para programação ali de recursos mesmo, de objetos de aprendizagem, de jogos, muitos professores acabam não gostando do Scratch para uso com essa finalidade, né? Então, como demora bastante, tem algumas limitações ali, a gente acaba usando outros recursos, até tem um outro curso nosso na plataforma que é da professora Taniele, que ela ofertou, de criação de objetos de aprendizagem gamificados, e ela apresentou ali o GNL, que são opções de sites, depois para quem não conhece pode me perguntar que eu mando, que dá para criar recursos para a sala de aula. O Scratch, ele é muito mais interessante, né, para quando você leva lá para os seus estudantes programarem. Então, para que eles realizem programações. Mas você falou que isso tem limitações, é difícil? Não. Ele não foi projetado, né, o Scratch, com o objetivo de criação de recursos educacionais. Então, existem alguns recursos que têm essa finalidade. A finalidade maior do Scratch é a trabalhar o pensamento computacional, a programação, a computação criativa, que a gente tem esse termo também, para essas questões de programação que envolve mesmo a criatividade, a inventividade do estudante, né? Então, são habilidades aí que a gente pensa em desenvolver, fora todo que a gente já viu na unidade 1 do curso sobre o pensamento computacional. Então, vamos lá, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e enquanto vai aparecendo, a gente pode ir conversando um pouquinho mais, então, nesse começo sobre o Scratch. Eu sei que alguns estudantes, que alguns cursistas, né, alguns dos professores já conhecem o Scratch, porque já trabalharam com ele ou já fizeram pesquisa sobre isso no mestrado, né? Tem alguns colegas aí. Então, se você já conhece bem o Scratch, pode deixar o vídeo aí no rapidinho, porque nesse momento eu vou passar todas as informações iniciais sobre o Scratch. Para quem já conhece, talvez não seja tão interessante essa aula, mas eu vou considerar que a maioria dos cursistas não conhecem ainda o Scratch, estão aprendendo aí, estão começando nessa caminhada de programação. Então, você também fique bem tranquilo, porque a gente vai ver bem com calma essas possibilidades, tá bom? Então, gente, o que que é o Scratch? Ele é um software, ele é gratuito, então, para programação do quê? De animação, de jogos, de narrativas, de histórias, de simulações. Ao longo dessa unidade, eu vou mostrar algumas coisas que já foram criadas por mim, ou por meus colegas, ou mesmo que estão disponíveis no repositório do Scratch. E ele ajuda, então, jovens, isso é o que o próprio, né, a própria plataforma do Scratch traz de informação. Jovens, nossa, jovens, né, há mais tempo também, a aprender a pensar criativamente. Então, essa computação criativa é muito mencionada no software Scratch. Raciocinar sistematicamente e trabalhar em grupo. Então, esse seria o objetivo mesmo, trazer ali possibilidades para crianças e jovens e adolescentes, né, a realizarem programação, a desenvolver ali animações, jogos, a partir de uma criatividade, de um raciocínio sistemático, trabalhando em comunidade, em grupos, um inicia a programação, o outro continua esse trabalho colaborativo. Então, essa é a ideia realmente por trás aí da criação, né? Ele hoje é administrado pelo MIT e ele é uma consequência do que a gente já vem estudando há anos, né? Então, a linguagem Logo, ela é precursora mesmo né, em todos os que existem hoje. Então, e o Scratch, ele é muito mais utilizado do que outros que também funcionam com blocos, para criar as animações, por isso que eu trouxe ele, mas depois a gente vai comentar sobre outras opções que existem também. Dá para fazer o download para trabalhar de forma daí sem uso de conexão, né? Offline, ou então usar ali no acesso remoto, que é o que a gente vai ver aqui.
Atualmente ele está na versão 3.0, né? Já quando eu trabalhei no mestrado com ele era o 2.0, não tem tantas diferenças, mas claro que sempre tem algum determinado aprimoramento. E também ele existe uma versão, que é o Scratch Junior, para crianças menores, né? Então, já para as crianças lá, desde a educação infantil mesmo, dá para trabalhar com o Scratch Junior, que tem menos opções ali de recursos para a programação mais simples e mais semelhante ao programa E, que já tem algumas estruturas prévias. Então, também é bem interessante para as crianças menores. Mas como o nosso foco é a educação básica ali, séries finais, ensino médio, o Scratch 3.0 é o que a gente vai utilizar. A programação ocorre por meio de blocos, né? Então, dentro do conceito teórico que a gente está trabalhando no curso, nós estamos chamando de programação visual. Eu lembro que um cursista falou que toda programação é visual, mas aí depende da abordagem teórica que a gente está levando em consideração. Então, a gente está considerando que a linguagem de programação visual ela é diferente da linguagem de programação tradicional, que requer ali uma digitação de comandos específicos da área de computação. Certo? Então, nós não estamos considerando que toda a programação é visual. Visual seriam aquelas que não exigem essas considerações anteriores a conhecimentos mesmo mais avançados de computação. A gente está pensando numa programação que é mais intuitiva, certo? Então, esse que é o conceito de programação visual que a gente está trazendo no nosso curso, tá bom? A gente não está aqui para formar programadores, não está aqui para trabalhar linguagem de programação que envolva lá comandos específicos da área da ciência da computação, a gente está emprestando elementos da ciência da computação para a gente trabalhar intuitivamente, desenvolver criatividade, desenvolver inventividade, desenvolver o pensamento computacional, tá bom? Então, ela tem ali, né, esses bloquinhos são coloridos, o estudante, a pessoa que vai utilizar, pode ser o professor também, arrasta esses blocos para a área de programação, eles vão se encaixando como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, então, e ali, né, vai aparecendo o cenário que se cria, então, diferente lá do programa E, que a programação já é meio estruturada previamente, aqui não, aqui é um espaço em branco, para que seja criado tudo. Por isso que realmente estimula tanto a inventividade e a criatividade, tá bom? Vou falar um pouquinho, então, sobre como que ele funciona na versão online. Não dá muita diferença para quando você faz o download, mas a gente, né, vai trabalhar com essa versão aqui. Se alguém fizer o download e tiver alguma dificuldade, pode mandar para o meu WhatsApp, que eu auxilio também. Nós temos, então, na parte de cima ali, aquela parte de gerenciamento do site, né? Onde você pode salvar o seu programa que você criou, a sua animação, o seu jogo, abrir algum que tenha ou no seu computador ali disponível, né? Fazer escolher o idioma que você vai trabalhar, fazer o seu login para que você trabalhe de forma logada, não é obrigatório, mas para você daí compartilhar na comunidade do Scratch, você tem que estar logado ali para que vá salvando, né, esse teu projeto. Nessa área 2 ali, você tem os comandos disponíveis, então existem diferentes tipos de comandos, né? Você tem comandos de movimento, de aparência, de sons, de eventos, de controle. Nós vamos falar durante a unidade 1 sobre esses comandos, o que tem em cada um. Então, a gente vai avançar nisso mais para frente. E também é possível adicionar alguns tipos de comandos que ainda não estão ali no primeiro momento. Um deles que a gente vai utilizar bastante é o recurso de caneta, porque quando a gente usa a caneta, a gente consegue marcar a ação do nosso personagem, ele trilha ali o caminho onde ele vai passando, ele vai deixando marcado. Isso é interessante para a gente trabalhar com geometria, né? Essa questão da caneta, por exemplo, daí acaba ficando, lembra um pouquinho a linguagem lá, Logo, né? Que tinha no programa Logo, que usa essa linguagem, tinha a questão da tartaruguinha com a caneta acoplada desenhando, né? Então, dá para trabalhar com caneta aqui também. Essa área 3 é onde a gente vai montando a programação, então a gente vai arrastando os blocos e trazendo ali na área 3. A área 4 é o nosso palco, é chamado de palco, que é onde tudo vai acontecendo, né? Onde a gente
vai observar o nosso personagem, vai estruturar o nosso cenário, o nosso fundo, e aí pode ir testando também, clicando naquela bandeirinha verde que tem ali na área 4, é onde funciona o nosso projeto, a nossa programação. A gente pode deixar maximizado isso aqui também, essa tela, deixar ampliada e ver só essa parte, né? Também é possível, para que a gente não fique, né, vendo tudo, para a gente ver grande o nosso projeto, o programa que a gente criou. Aqui na área 5 é onde a gente escolhe os atores, que são os personagens que vão estar dentro da nossa história, do nosso jogo, da nossa animação, o que você quiser criar. Então, nessa área 5, a gente pode escolher alguns. Esse gatinho é o primeiro que aparece, já ele é o personagem acho que, principal do Scratch, né? Ele relaciona, então quando você começa vai estar o gatinho, e você pode fazer a troca, excluir ali atores, tem vários atores já próprios do Scratch, você pode trazer novos, você pode baixar do seu computador personagens, você pode criar, desenhar também, se tiver habilidade aí. E no 6 é onde você escolhe os fundos, que é chamado de palco ali, cenários. Pode ter mais de um cenário, pode ter vários cenários do seu projeto, então quando eu for mostrar alguns, eu vou contando para vocês como funciona. Gente, eu sei que tem bastante coisa aqui, não se preocupem, né? Bastante itens, mas eu vou mostrar agora lá no site mesmo do Scratch. Vou entrar agora, não está nem aberto o meu site, para que vocês possam acompanhar então. Só vou mostrar rapidinho lá e aí depois a gente já vai encerrar o vídeo para não ficar tão puxado e tão cansativo para vocês. E depois disso, eu vou abrir aqui. E depois disso, vocês vão ter um outro vídeo ainda referente à primeira semana da unidade 2, que a gente vai explorando mais o Scratch. Então, não se preocupem que ao longo das semanas, a gente vai trabalhando com todos aqueles comandos, todas as possibilidades que tem e conhecer alguns projetos também já construídos. Bom, gente, então o site que eu estou entrando aqui é scratch.meet.edu. Tem a opção de criar sem estar logado, né? Ou você pode logar, entrar, que aí você vai ver os projetos que você tem aqui disponível. Quando você entra, você já tem aqui vários projetos que foram criados por outras pessoas, enfim. Tem a opção de busca, então você pode colocar aqui algum conteúdo, né? Que você queira ver, algum projeto que foi feito, enfim. Mas o que eu queria falar para vocês de novo, né? É que talvez alguns recursos que você veja aqui tenham sido feitos por alunos, então sejam recursos mais simples, alguns joguinhos mais básicos. E aí você fale, nossa, né, que sem graça esse jogo. Mas como eu disse, gente, o objetivo maior não é a criação de recursos didáticos, é possibilitar a aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades por meio da programação. Então, por mais que o teu estudante faça um quiz básico, uma animação, uma história que envolva um conteúdo matemático bem básico, o que está por trás disso é muito mais interessante, né? Ele programar, ele criar, ele selecionar personagens, isso é muito mais interessante. Então, falando desse personagem aqui, né, do nosso gatinho, eu posso vir aqui e trocar esse personagem nesse espaço aqui, posso excluir ele. Eu vou colocar um cenário aqui só para que vocês vejam, né? E aí depois no nosso próximo vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais o Scratch, tá bom? Então, adicionando aqui, clicando no cenário, vocês veem que tem muitos aqui, até dividido em categorias, enfim, que vocês podem escolher ali um quarto, um castelo, uma sala de aula, ou só uma imagem de fundo, e você também pode, como eu disse, trazer cenários direto do seu computador, ou ainda desenhar cenários, né? Se tiver habilidade aí. Então, a gente tem aqui vários cenários que já são prontos, é bom de usar esses cenários, porque você não tem, vou colocar esse sala de aula, você não tem que pagar, você já sabe que está, né, gratuito, já tem direitos autorais desse cenário. E o personagem, eu posso mudar ele de lugar, se eu quiser, é só clicar aqui. Quando a gente muda esse objeto de lugar, a gente percebe que o X e o Y aqui se mudam também. Então, olha aí uma ideia de conteúdo que está envolvido, né? O plano cartesiano. Então, o estudante pode mexer no X e no Y aqui também, né? Colocar a posição que ele deseja do objeto, do ator, né? Do personagem. E eu posso trocar esse personagem, posso tirar ele, posso colocar outro que eu queira. Também a gente tem a opção de adicionar, e aqui eu tenho a opção de baixar do meu computador, surpresa, pintar, que eu falei que ia desenhar, ou selecionar um do sistema. A mesma coisa aqui, ó, gente, né? Eu posso baixar do meu computador, fazer surpresa no cenário, pintar, fazer eu mesmo ali criando no desenho,
ou então selecionando. Então, se eu quiser aqui, ó, fazer um desenho também, ele vai abrir aqui um campo que eu tenho como desenhar, escrever, meu personagem pode ser a letra A, se eu quiser, o que eu quiser, uma bola, enfim. E aí, era interessante trabalhar também com desenhos, porque o aluno pode fazer uma florzinha, pedir para ela se movimentar. Então, realmente, gente, tem muita opção para trabalhar a imaginação. O aluno que é bom de desenho, ele pode fazer um personagem, uma pessoa com um determinado estilo, né, paradinho, e depois ele pode ir adicionando fantasias para essa pessoa, é chamado de fantasia, para depois ele poder montar o movimento. Então, ele pode fazer primeiro uma pessoa de pé, depois com a perna um pouquinho andando, depois a perna maior. Então, tem aluno que tem essas habilidades e a gente pode incentivá-lo também a produzir os seus próprios atores. Gente, isso aqui é um espaço de arte, de criatividade, de invenção sensacional, né? É possível fazer tudo, qualquer tipo de projeto, inclusive um recurso didático maravilhoso, mas precisa daí, né, de ter um pouquinho de talento para desenho ou não. Eu não sou boa em desenho, então eu acabo usando os personagens que tem pronto no sistema. Então, como eu falei, gente, no próximo vídeo a gente vai trabalhar mais. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades já construídas e a gente vai, ao longo dessa unidade, caminhando no Scratch para que todo mundo consiga, pelo menos, fazer um projeto aí no Scratch que rode, que dê certo, que funcione e que, né, preferencialmente, traga contribuições aí para sua prática didática. Até a próxima, pessoal!